Bom, gente, acho que a gente já está ao vivo, só para avisar. Vou dar uns 30 segundinhos para o pessoal conseguir entrar na live, daí a gente começa oficialmente. É 40 minutos que nós vamos fazer? Ela 45. dura. Dura na média. aproximadamente 40, 45 minutos. E aí a gente já está ao vivo. É para ser dinâmico, para o pessoal conseguir participar sem bagunçar muito o dia e a agenda de todo mundo, que é sempre muito... Está sempre muito intensa. Acho que já dá para começar, já deu uns 40 segundos aí, já dá para o pessoal entrar. Então, vou começar por aqui, gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Energia em Pauta. Para quem já nos acompanha, enfim, já deve me conhecer, meu nome é Roberta Aracaki, eu sou advogada associada de regulatório de energia aqui do Campus Melo, que a gente chama carinhosamente de CMA, e é com muita alegria que a gente recebe vocês de novo no nosso 4º episódio do Energia em Pauta, que é a nossa série destinada a discutir temas atuais, relevantes e de interesse do setor de energia. A nossa proposta, como sempre, é reunir pontos de vista de direito e também de mercado, contando sempre com um convidado diferente a cada episódio, né? Antes de a gente começar efetivamente, queria fazer alguns disclaimers de praxe. Primeiro, o nosso formato aqui do Energia em Pauta é sempre um bate-papo, e a gente sempre conta muito com a participação de vocês. Então, por favor, deixem seus comentários, façam suas perguntas, que ao longo da live a gente vai tentar responder tudo. E se a gente não conseguir responder todas durante o evento, a gente vai responder vocês por e-mail. Além disso, o evento está sendo gravado, ou seja, se você perdeu, teve uma call, não conseguiu acompanhar, não tem problema, vocês vão poder assistir pelo LinkedIn ou pelo YouTube aqui do Campus Melo. Inclusive, para quem perdeu os anteriores, vale muito a pena, vai no nosso canal de YouTube, assistam, foram ótimos episódios. Feitos esses disclaimers de praxe, vamos agora começar realmente o tema de hoje, que é o Brasil a caminho da COP27, a 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas de 2022. E para introduzir um pouco esse assunto, só para contextualizar, né, a COP ela ocorre anualmente, ela reúne os principais líderes mundiais para discutir mudanças climáticas. E no ano passado a gente teve a COP26, cujo principal resultado foi o Pacto de Glasgow, que, dentre outros pontos, ele reconheceu a influência das atividades humanas nas mudanças climáticas e, mais do que isso, estabeleceu o objetivo de limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius, o que é um avanço em relação ao Acordo de Paris, que ele só mencionava uma meta bem abaixo de 2 graus Celsius. O que acontece? Para atingir esse objetivo, Glasgow ele reconheceu também que vai ser necessária uma redução de emissões globais de carbono em até 45% até 2030, considerando os níveis de emissão de 2010, né? E também reconheceu que a gente tem que conseguir, até meados desse século, ou seja, por volta de 2050, a gente tem que conseguir emissões zero líquidas, o que significa uma emissão equivalente ao que se elimina da atmosfera, ou seja, um total de zero emissões. Desde então, desde Glasgow, a gente teve um desenrolar dessa história, né? A gente teve o relatório do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que reconheceu a necessidade urgente de transformações rápidas em todos os setores para evitar os piores impactos climáticos. Mas, por outro lado, a gente também teve o desencadeamento da guerra da Ucrânia, né, que, como muitos de vocês devem acompanhar, teve como principal consequência uma crise energética, em função da dependência da Europa, né, do gás natural russo. E isso, no curto prazo, fez com que muitos países adotassem, de novo, carvão e outros combustíveis fósseis, indo no sentido contrário justamente do que foi discutido em Glasgow em 2021. Nesse contexto, né, em que a COP27 vai acontecer em novembro, ou seja, menos de 3 meses,
a gente resolveu aqui trazer para a pauta, discutir um pouquinho desse contexto marcado tanto pela urgência de medidas em relação ao aquecimento global, mas também marcado pela crise desencadeada pela guerra da Ucrânia. Para discutir hoje, a gente tem aqui participando da nossa mesa redonda o Paulo Bessa, sócio de ambiental aqui do Campus Melo Advogado, referência em direito ambiental. A gente tem a Ana Paula Chagas, também sócia de ambiental aqui do Campus Melo, que já participou de COPs anteriores. E também, não menos importante, por favor, o nosso convidado de honra, o Marcelo Donini Freire, que é o secretário adjunto de Clima e Relações Internacionais do Ministério de Meio Ambiente. Seja muito bem-vindo, Marcelo, e agradeço muito a sua participação. Obrigado. Queria agradecer. Eu começo aqui com a palavra, é isso? Sim, por favor, fique à vontade. Tá bom. Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui com vocês hoje. É sempre muito gratificante quando a gente tem a oportunidade de bater um papo e de levar informação direto ao chão. Acho que isso é uma parte do trabalho aqui e é uma parte que tem a qual eu tenho dedicado uma boa parte do meu tempo, até um período significativo do meu tempo eu tenho dedicado a fazer esse tipo de conversa e a gente poder levar a informação direto, porque a comunicação é sempre um grande desafio e fazer chegar a informação direto no chão acho que é bem importante. Então agradeço vocês, parabéns pela iniciativa. A Ana, tive a grata surpresa da gente estar junto lá em Glasgow, né, Ana? Foi. Acompanhando sempre tudo muito de perto, o tema, então acho que ela sabe muito bem o que está acontecendo, os bastidores, e acompanhando os assuntos muito de perto, uma presença física mesmo, e o que acabou resultando da gente estar aqui hoje junto conversando. Então, acho que eu vou só deixar essas palavras introdutórias, e aí vocês... Não, Marcelo, eu queria te agradecer muito aí por ter aceitado o convite. A gente sabe como a sua agenda aí é apertada, como você tem estado envolvido nesses assuntos e como eles têm te demandado, porque não é só questões climáticas, né, em si, quando a gente fala das suas atribuições, como essa questão de mudanças climáticas, crédito de carbono, isso acaba envolvendo outras frentes, como aí a questão de transição energética e outros assuntos do MMA, você acaba se envolvendo nisso também, né? Porque tudo tem reflexo. Então, quero te agradecer muito. Sei o esforço de agenda que você fez para estar aqui. E eu estou super feliz, porque assim, a gente falou muito sobre isso lá em Glasgow, né? De como é importante mostrar para todo mundo o trabalho, o intenso trabalho que vocês têm feito, né? Lá em Glasgow ficou muito claro todo o esforço que foi feito para se convergir ali, para conseguir fechar finalmente, né, o artigo 6º e os mecanismos de mercado previstos no artigo 6º, que era um ponto de inflexão aí que era muito importante ser ultrapassado. Então, muito obrigada mesmo, Marcelo, por estar aqui com a gente. Bom, gente, acho que, já aproveitando, acho que eu vou já colocar a pergunta de $1 milhão, né? Feito esse contexto todo, considerando o relatório do IPCC, considerando essa questão da guerra na Ucrânia, o que a gente espera da COP27? Qual a sua leitura disso, né, Marcelo? Deixa eu pegar um gancho aqui na fala da Ana, e também deixa eu fazer aqui meu cumprimento ao Paulo. Paulo, é uma satisfação também estar tendo chance aqui de estar dividindo a tela contigo. Pegar um gancho aqui no que a Ana falou sobre a COP26, porque eu acho que COP26, o trabalho feito na COP26 fala muito sobre o trabalho da COP27. E a Ana está aqui para não me deixar mentir, e eu acho que ela trouxe um gancho do que aconteceu lá. A gente teve um trabalho, a gente fez um engajamento muito, muito forte para conseguir ter sucesso na COP26. E aí, quando eu falo a gente, eu estou falando do Brasil, né? É uma equipe bastante robusta, é uma equipe ampla a delegação brasileira é uma equipe ampla, então é um trabalho coletivo de muita gente, mas por mais amplo que seja, a gente está sempre com o braço curto.
E foi feito um grande trabalho para que tivesse sucesso na COP26. Então, ao longo do ano passado, previamente a Glasgow, a gente fez mais de 60 reuniões. Aí, quando eu falo a gente, estou falando eu com o ministro. A gente traçou uma estratégia para chegar na COP26. Né? E aí o ministro teve reuniões bilaterais. Nós tivemos reuniões bilaterais com 60 países, previamente à COP. Tá? Então, foi feito um grande trabalho prévio para conseguir chegar lá com um jogo já mais adiantado e mais combinado, porque é muito difícil combinar alguma coisa lá na hora. Você vem trabalhando as questões. E a gente foi com uma meta definida e muito estabelecida de conseguir promover um passo para que o artigo 6 pudesse ser finalmente avançado e que a gente conseguisse finalmente chegar a um consenso sobre o texto base do artigo 6. Tá? Esse movimento só foi possível por conta da posição do Brasil. Então, assim, o Brasil chegou no tabuleiro e mexeu uma peça. Né? A gente tem o Brasil ele tem uma relevância no contexto de negociação multilateral climática que é impressionante. É uma relevância que é superior ao nosso nível de contribuição para a problemática. É bastante superior ao nosso nível de contribuição, mas tem uma relevância importante. Então, a gente, mexendo a nossa peça desse tabuleiro, a gente acabou promovendo uma mudança no tabuleiro como um todo. Então, quando um ator como o Brasil mexe essa peça, o tabuleiro inteiro meio que se vê forçado a se reorganizar. Tá? E foi isso que a gente fez de maneira planejada e acabou dando muito certo. Tá? Então, assim, só queria pegar esse gancho, porque isso faz toda a diferença. A nossa relação internacional, a maneira que a gente está sendo visto e tratado no ambiente internacional e na geopolítica internacional antes e depois de Glasgow é completamente diferente. Tá? Acho que isso é muito importante ficar claro. Houve realmente Glasgow, a posição que a gente levou, a estratégia que a gente executou foi uma estratégia bem sucedida, que inclusive alterou em grande parte, tirando quem é do time que está jogando contra, que qualquer coisa que se faça vai sempre estar ruim, vai criticar, mas no âmbito da diplomacia internacional de fato, o Brasil começou a ser visto de outra forma depois de Glasgow. Tá? Demorou até um tempo para processar o que tinha acontecido em Glasgow, mas alguns 2-3 meses depois todo mundo já tinha digerido e a coisa realmente mudou. Então a nossa relação geopolítica hoje em dia está bem diferente por conta disso. Tá? Positivamente diferente, tá? E a gente, eu nunca deixo de também compartilhar essa informação, porque é muito bom quando a gente está tendo a chance de falar direto ao público. O presidente da COP26, que é o Alok Sharma, o senhor Alok Sharma, mandou uma carta pessoal diretamente para o ministro Joaquim, tá? Agradecendo e reconhecendo a posição do Brasil na COP26 como uma das lideranças que foi fundamental para que o acordo tivesse sucesso. Então, assim, tem uma carta formal da presidência da COP dizendo, poxa, a gente reconhece que o Brasil realmente liderou e fez a diferença. Acho que isso é importante. E aí isso é importante, traz a gente para a COP27. Tá? Então, assim, a COP27, ela vinha sendo desenhada com um determinado fluxo lógico, tá? Vamos dizer assim, a COP26, ela foi uma COP... vamos dizer, que teve um maior protagonismo para questões que são mais afeitas ao primeiro mundo, vamos dizer. Tá? Porque a gente conseguiu grandes avanços relacionados à mitigação. Né? Um mecanismo de mercado internacional, um avanço do artigo 6, é um grande avanço esperado, mas que era um tema que é muito do interesse do primeiro mundo, por assim dizer. Uhum. Tá? E aí você tem... E é muito do nosso interesse, obviamente. Tá? Embora até alguns anos atrás não fosse, tá? Do nosso interesse aqui. Aliás, vou corrigir essa minha frase. Eu entendo que sempre foi do interesse do Brasil. Então, eu acho que é algo importante como Estado, um mecanismo de mercado global. Mas, como governos, não existia essa percepção no passado. Tá? Então, eu acho que hoje a gente tem uma situação... Esse avanço foi possível porque nós temos hoje uma situação de governo que entende que isso é uma política de Estado importante. Tá?
e principalmente todo o trabalho que foi feito nesses últimos 3 anos para você conseguir reverter uma situação em relação ao reconhecimento do crédito de carbono de vegetação nativa no país, o que era algo que era praticamente combatido na esfera de governo, era algo que não era reconhecido, não era incentivado, né? Então acho que a gente teve todo um gigantesco trabalho de virar em 180 graus essa posição, tá, de governo, para que se consolide como uma posição de Estado, e quero crer, tá, que essa é uma posição de Estado que veio para ficar e que vai ser de Estado mesmo. Eu acho que o artigo 6 consolida uma posição de Estado, porque os mecanismos internos legais brasileiros, eles acabam consolidando os acordos definidos em Paris. Então, eu acho que esse é um grande ganho para o país, de que a gente, como Estado, está garantindo continuidade do projeto. Tá? Acho que isso é muito, muito importante. Vocês que são advogados sabem do que eu estou falando. Né? A gente entende como uma gigantesca vitória que foi construída no momento certo, aconteceu, a gente teve a oportunidade de conseguir consolidar ela para que ela se torne realmente um projeto de Estado que não tenha volta. Tá? Pois não. A gente estava até conversando um pouquinho antes, Marcelo, de você entrar, né, sobre essa questão da diferença, né, entre a política de Estado e a política de governo, e de como é importante que esses assuntos estratégicos sejam tratados como política de Estado, né? Porque quando você começa a tratar como política de governo, o governo muda, né? O Estado não muda, o governo muda. E aí você pode acabar perdendo as iniciativas que estão sendo construídas e que são iniciativas que às vezes não são rápidas de se implementar, né? E aí você joga, quando há a troca de governo, você joga tudo no chão para começar a construir de uma outra forma. E aí isso acaba atrasando o desenvolvimento do tema ou do assunto que é de relevância, né? Sim. Então, faz bastante sentido isso que você está falando. Bom, estou tentando trazer assim, algum pouco do temperinho de algumas coisas que às vezes não são coisas tão claras, né? Mas é parte do nosso dia a dia e é impressionante o nível de complexidade e dos diferentes fatores que você tem que lidar no dia a dia para conseguir fazer o avanço das políticas públicas acontecerem. Isso. É muita coisa envolvida, são muitos fatores, são muitos vetores. Mas, enfim, retomando. Então, a COP27 ela vinha tomando um caminho, e você estava lá, né, Ana? Você sabe o que eu estou falando. Quais as expectativas para a COP27? Bom, a gente teve uma COP de muito avanço para a pauta de primeiro mundo, vamos dizer, e agora a gente vai ter uma COP com uma presidência de terceiro mundo, inclusive, com o Egito. Né? Então, obviamente, você já tinha uma expectativa de começar a puxar um maior protagonismo para assuntos de terceiro mundo, por assim dizer. Né? Então, vamos falar mais de adaptação, vamos falar mais sobre aquilo que foi muito debatido na COP26, hein? Foi muito levantada essa bola, você não teve muito espaço para nenhum avanço nesse sentido, mas você teve um discurso muito alinhado de todo mundo do quanto que os mecanismos de financiamento climáticos não são eficientes. Isso. E não estão cumprindo os seus papéis. Então, em Glasgow, você teve muito claro 2 percepções sobre o financiamento climático. Uma primeira percepção de que não é suficiente o volume, tá? Tá muito, muito aquém do que seria minimamente necessário, tá? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma percepção que mesmo esse volume que está muito abaixo do que seria minimamente necessário, ele tem uma incrível dificuldade de ser executado, ele não consegue chegar no chão. Tá? Então, assim, além dele você não consegue executar ele, e a parte que você executou, uma mínima parte chegou no chão e promoveu transformação de fato. Então, existe uma grande celeuma, existe um grande tema no Acordo do Clima relacionado a financiamento climático. O primeiro mundo fala assim, eu não vou aumentar o financiamento climático porque vocês não conseguem nem executar o que eu já disponibilizei. E ninguém consegue mesmo. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o terceiro mundo fala, mas vocês também colocam tantas... É tão complexo executar o que vocês disponibilizam que é inexequível praticamente. E o pouco que eu consigo executar, o nível... E tem razão, tá? Porque, assim, não tem resposta fácil. Né? Então, assim, as métricas e o compliance dos fundos internacionais para clima, elas são absurdamente robustas, tá?
porque elas partem de uma premissa que elas vão pegar desde um país como o Brasil, que tem toda uma estrutura de governança interna, né? A gente é um terceiro mundo, entre aspas, aqui, né? A gente tem toda uma estrutura de governança, de gestão, a gente tem um Estado organizado aqui. Mas ele parte como base de um Estado que não tem organização nenhuma, que você tem um rei lá, um Estado ultra ditatorial e corrupto, sei lá, tá sem nenhum nível de governança. E aí o cara ele precisa ter, ele bota uma régua igual para todo mundo, e todo mundo, para executar aquele recurso, tem que submeter aquele nível de compliance. No final, 80% do recurso fica consumido pela administração e execução do recurso, quando você consegue acessar, né? Porque tem poucos países que têm a capacidade técnica, inclusive, de elaborar. Tá, então, enfim, não quero gastar muito tempo nisso, mas esse é um tema importante, esse é um tema que foi levantado muito forte na COP26 e que tem uma expectativa que continue sendo fortemente debatido nessa COP. Tá? Esse é um tema difícil, né, Marcelo? É difícil, não tem solução fácil. Esse é um tema difícil, que assim, o avanço dele é realmente... Se o avanço do artigo 6º foi lento, esse é mais lento ainda, né? Tema difícil, não tem soluções fáceis, mas é um tema quente e é um tema que se espera que uma COP com um país como o Egito, a gente tenha maior protagonismo para esse assunto, tá? Outra, a gente também imagina um maior protagonismo para assuntos de adaptação, tá? Perdas e danos, né? Que são pautas, são todas pautas mais de terceiro mundo, por assim dizer, tá? E não me interpretem errado quando eu estou falando isso. Mas é só simplesmente que tem assuntos que são preferidos pelo primeiro mundo e pelo terceiro mundo. É porque acaba que a gente, né, está sofrendo muito mais, né, o continente sul-americano, o continente africano, a gente tem sofrido muito com as consequências aí da mudança climática, elas estão sendo bem mais severas, né, para esses continentes. Então, por isso que essas discussões acabam sendo mais difíceis, digamos assim, né? Sim. Não existe assim uma disposição tão grande de países como, né, do continente europeu ou do norte-americano em discutir esses temas, se bem que agora eles estão começando a sofrer bastante aí, né? A gente tem tido várias notícias e de como eles estão sofrendo com eventos climáticos extremos, né? Calores extremos, frio extremo, e de como isso está começando a afetar infraestrutura, né? Que a infraestrutura desses países não está pronta. Eu acho que o grande dilema, né, Ana, assim, os ricos, em qualquer situação que a gente coloque na sociedade, os ricos, faça chuva, faça sol, eles vão achar um caminho. Eles vão conseguir se adaptar de uma forma muito mais confortável. Tem recurso. O recurso ele te garante uma adaptabilidade. Os pobres, né? E na questão climática, via de regra, os ricos são os provocadores do problema. Então, você está longe de ter um environmental justice, né? Você está longe de ter uma responsabilidade comum, porém diferenciada. Tá? Mas é do jogo, da geopolítica internacional, estamos aqui fazendo uma avaliação do que está acontecendo. Mas isso é o que se esperava dentro de uma linha normal para essa COP27. Tá? E aí vem a guerra. Tá? E aí a coisa mudou completamente. Tá? Então, o que a gente espera para uma COP27? Sinceramente, eu acho que esses temas vão ser tratados, vão continuar sendo temas protagonistas, mas não com a mesma força que eles teriam se não tivesse ocorrido a guerra, tá? Porque você adiciona um novo item que, para mim, é o item prioritário e protagonista dessa COP. A COP vai ser uma COP sobre energias. Nós vamos estar falando sobre energias. Virou a COP das energias. Tá? As energias limpas, energias renováveis. Tá? Então, acho que isso, inclusive, vamos dizer, o mote, o tema do Brasil na COP27. Tá? Porque a gente percebeu que essa vai ser o grande tema da COP. Energias por conta da guerra. Foi o que aconteceu. Né? Por conta da geopolítica. Tá? Por um lado, é um grande tragédia humana, uma grande tragédia humanitária,
mas, por outro lado, acabou provocando e promovendo uma aceleração muito grande do debate sobre energias limpas e renováveis. O que, convenhamos aqui entre nós, tá? A gente sabe muito bem que é aí que o calo aperta e é aí que o problema da mudança do clima se encontra. Né? Eu cansei de ver plenárias em COPs sendo abertas com grandes especialistas internacionais dizendo, como todos nós sabemos, o problema da mudança do clima é o desmatamento e o gado. É assim, inacreditável ouvir isso num nível de debate e de discussão técnica desse nível. Como todos nós sabemos, o grande problema da mudança do clima se chamam combustíveis fósseis. Né? E todos nós sabemos, lastreados nas conclusões do IPCC. Tá? Então, acho que por uma via torta e por um motivo muito infeliz, tá? A gente acabou tendo uma aceleração do debate e do reconhecimento do quanto que a questão energética mundial precisa acelerar numa linha, um caminho limpo, né? Isso. Mas aí, quando a gente olha para, né, do ponto de vista de questão energética, a gente tem uma posição muito interessante, né, Marcelo? E que a gente pode avançar ainda mais e acabar oferecendo soluções, inclusive, né, para essa insegurança energética de outros países, né, que tem uma matriz energética que ainda precisa evoluir muito, né, para uma presença maior de energias renováveis, né. Então, eu acho que isso para a gente, numa COP, onde a discussão vai ser centrada em energias renováveis, em transição energética, isso coloca de novo a gente numa posição bem interessante, né? Com certeza, acho que é impressionante como assim como o mundo começou a olhar mais para esse tema, a gente começou a olhar mais para esse tema. Então foi o que você falou. A minha atribuição, ela me dá a sorte de, assim, é a sorte e ao mesmo tempo ela me sobrecarrega, porque a gente tem, carbono está em tudo, né? Tudo tem a ver com carbono, tudo tem a ver com um gás de efeito estufa. Então a minha agenda acaba muito relacionada com outras questões e por isso que eu acabei parando no comitê do Plano Nacional de Hidrogênio, né? Porque a gente está falando de novas energias, nós estamos falando de novas rotas, e aí isso jogou luz na posição brasileira, né? Faz uns 8 meses atrás a gente começou. No começo do ano eu fui fazer uma missão, inclusive na Dinamarca e na Noruega, para já começar, para ter dados mais firmes sobre isso, porque a gente foi sentindo isso. Existe algo que é muito bacana em estar sentado numa cadeira do governo, que você tem acesso muito rápido à informação. Isso é muito interessante. E como você está sempre nessa interlocução, como a minha cadeira é uma cadeira de relações internacionais, de clima e relações internacionais, o meu dia a dia é um dia a dia em constante interação com embaixadores, com diplomatas de outras, com técnicos, né, com secretários de outros estados, com diplomatas de outros estados, e a gente está constantemente entendendo o que está acontecendo, para onde está indo, a gente está participando de fóruns. Então a gente consegue cheirar, vamos dizer, e sentir para onde o vento está soprando, talvez com uma maior velocidade, o que é muito importante para fins de governo, para posicionamento de governo. Então a gente começou a sentir, poxa, quando a guerra ainda era algo muito incipiente, a gente já começou a sentir para onde estava andando, né? E aí a gente começou a falar, pô, peraí, o Brasil tem uma oportunidade gigantesca nesse sentido. A gente está super bem posicionado em termos de uma matriz elétrica que é incrível, né? Uma matriz energética também que é 3 vezes melhor do que a média do G20, né? E aí nós temos um potencial aqui inexplorado que é nababesco, é uma coisa inacreditável, né? E aí some-se a isso que houve um decreto no começo do ano regulamentando as eólicas offshore no país, e a gente começou a botar muita energia, tá? Então eu fui estudar esse assunto, a gente sentou junto com Minas Energia, né? A gente fez um grande estudo do potencial brasileiro em termos de geração de energias limpas e renováveis. E por que eu estou metido nisso? Porque tem tudo a ver com o clima. Todo mundo está interessado em gerar energia limpa e renovável por causa da questão climática. Isso. Né? E aí a gente constatou que, poxa, o Brasil tem um excepcional potencial de eólicas offshore
totalmente a ser explorado. A gente não tem nenhum parque ainda. Uhum. Tem um potencial inacreditável a ser explorado. Então, o estudo do Banco Mundial traz um valor de 1.228 gigawatts de potencial de geração na costa brasileira. Tá? Um estudo que foi desenvolvido com o IBAMA, junto com a União Europeia, traz um potencial também similar. Tá? Os números diferem um pouquinho, tá? O estudo do IBAMA ainda identifica um pouquinho maior, tá? Porque vai depender do quanto você está usando geração flutuante ou não. Tá? Mas, via de regra, é consenso entre esses estudos de que o filé mignon, assim, os grandes, o potencial de alta atratabilidade financeira é um potencial de 700 gigawatts na costa brasileira. Isso é muita coisa. Né? Toda a energia gerada no Brasil hoje, de todas as fontes, é 180 giga. A Itaipu tem potencial de 14 giga. Então, vocês imaginam que são 50 Itaipus a serem exploradas na costa brasileira, tá? E qual é o grande diferencial? Shallow waters, águas rasas, tá? Acima da média, tá? Quando eu estou falando águas rasas, estou falando de águas a menos de 50 metros, tá? Considerado águas rasas. Eu tenho ventos constantes, que na geração eólica, ventos constantes é extremamente importante. Tá? Eu tenho disponibilidade hídrica no país. É algo muito importante, a disponibilidade hídrica. O Brasil tem muita disponibilidade hídrica, de água doce e de água de reuso, inclusive. Você tem projetos que levam água de reuso para o litoral, o que hoje em dia seria uma água que não tem utilidade. Você poderia estar, inclusive, usando essa água para fazer a eletrólise e estar gerando hidrogênio verde. Então, olha o potencial que a gente tem. Incrível, né? Ventos constantes, águas rasas, disponibilidade hídrica, e a gente não tem grandes fenômenos intensos no litoral. Eu não tenho tsunamis, pelo menos não é uma tradição, não é uma questão histórica. Eu não tenho maremotos, eu não tenho terremotos, eu não tenho tsunamis. Então, o teu capex, do teu investimento, né, da tua infraestrutura na construção de um projeto desse, ele tem um nível o rating de risco dele é bastante diminuído. Além de que, tá, a gente tem um Nordeste com uma proximidade estratégica da Europa. Tá? Então, em termos de logística. Tá? E aí eu fui fazer um estudo em relação a isso, gente. Se eu estiver atropelando muito, vocês me falam, mas eu estou tentando... Não, tá ótimo. Fazer um estudo em relação a isso, tá? Eu fiz um estudo, inclusive eu montei um folder para o ministro e o presidente levarem para o Biden, tá? E a gente, fez um resuminho dizendo assim, ó, existe um estudo da McKinsey, por exemplo, que fala na geração de hidrogênio verde do mundo, o Brasil é o segundo melhor custo de produção global para hidrogênio verde, tá? Lembrando que hidrogênio verde tem que vir de fontes renováveis e limpas. Tá? Alguém que tem 700 gigas de energia excedente, eu estou falando, tá? Que outro país no mundo tem capacidade de gerar um excedente desse volume? E eu estou falando só de offshore, hein? A gente tem ainda uma capacidade de energias excedentes de todas as outras fontes limpas, renováveis, se somam. Né? Depois nós podemos falar sobre biogás e biometano, um outro programa que nós lançamos recentemente, um absurdo potencial brasileiro a ser explorado, né? Eu ia até perguntar desse ponto, viu, Marcelo? Eu acompanho muito a parte de biogás e biometano. Eu ia até não só falar do decreto de eólicos offshore, mas também dessas outras medidas que o governo fez. Assim, saíram muitas medidas esse ano, né? Mas também a questão da criação do programa Metano Zero, assim, como que vocês vão levar isso na COP, como que isso vai ser tratado? Vamos chegar lá. Deixa eu só concluir esse capítulo, senão eu vou me perder. Claro. Então, assim, o que eu queria dizer assim, o Chile aparece no estudo da McKinsey como o país com menor custo de produção de hidrogênio verde. Tá? Mas, quando você considera volumes, potenciais de volumes, e você considera essas questões de logística, tá? E de estabilidade de fenômenos naturais, né? O Chile está numa posição logística que está muito menos favorável do que o Nordeste brasileiro, tá? Visando um mercado europeu, por exemplo, tá? E inclusive outros mercados. E o Chile tem toda uma característica de mares que sofrem fenômenos radicais, fenômenos intensos de tempos em tempos. O Chile tem maremoto, o Chile tem tsunami, todo esse tipo de coisa, tá?
Além de que o Chile não tem a disponibilidade hídrica que o Brasil tem. Então, quando você soma esses fatores ao custo de produção, que o Brasil vem em segundo lugar, logo atrás do Chile, o Brasil é, sem sombra de dúvidas, a escolha certa, tá? E é o lugar do mundo para o desenvolvimento do hidrogênio verde. E não sou eu que estou falando, é o estudo da McKinsey, e são todos os dezenas de investidores com que eu tenho conversado, né, nacionais e internacionais. Então, assim, o Brasil é a bola da vez para hidrogênio verde, por conta de uma capacidade absurda de uma produção excedente à sua necessidade interna de energias limpas e renováveis. Ou seja, a gente pode ter toda a produção interna e a demanda de energia interna que a gente vai conseguir suprir com energia limpa e renovável, e a gente vai ter um universo de energia para ser exportada nas suas mais diversas formas. Tá? E aí, quando eu falo nas suas mais diversas formas, a gente também tem que ser pragmático. Hidrogênio é algo extremamente difícil de transportar, tá? Mas você tem vários veículos de transporte de hidrogênio. Então, você transporta na amônia, você transporta no metanol verde, tá? Você tem alguns químicos, inclusive, que são feitos e patenteados por algumas grandes corporações para transportar hidrogênio, tá? E vocês não podem esquecer de que a gente está se posicionando, e o Brasil está se posicionando como um grande ator mundial, um player mundial de uma cadeia verde, de supply chain verde. Então, o que está claro e qual é a comunicação que tem sendo feita, o que a gente está levando para a COP, o que a gente está falando de maneira dia sim, dia sim, dia sim, dia sim, noite sim, noite sim. Você quer descarbonizar a sua cadeia de suprimentos? Faça negócio com o Brasil. Toda vez que eu fabrico algo no Brasil, eu estou diluindo o meu carbon footprint das minhas operações globais. Uma multinacional, quanto mais negócios ela tiver com o Brasil, tá, a tendência é que mais ela dilua a pegada internacional dela. Porque a gente hoje já tem uma capacidade de oferecer um carbon footprint muito reduzido em relação a outras praças. Né? E agora, acho que com a questão da guerra, inclusive, isso acaba ficando mais destacado. Grande bloco de produção, que é uma máquina de custos baixos, né? Ligado num combustível fóssil, que inclusive é um combustível fóssil que está sendo vendido a um custo reduzido, 30%, 40% menor, né? Que é um desvio dessa questão da guerra em relação aos fósseis russos, que está inundando o Índia e China, por exemplo, né? E, ao mesmo tempo, você tem um Brasil ganhando realmente uma posição de destaque de protagonismo com uma grande economia mundial, onde eu consigo ter um porto seguro para ter uma industrialização, inclusive, verde. Então, poxa, como é que eu posso dizer que eu sou alguém verde fabricando uma peça onde eu estou fabricando uma peça que tem um carbon footprint 8 vezes maior que o carbon footprint brasileiro? Né? Então, acho que isso está mudando muito o jogo. E aí isso, inclusive, tem relação com a nossa iniciativa do Decreto do Mercado de Carbono, que permite o registro da pegada de carbono, dos produtos, dos processos, porque já é uma visão de destacar o quanto a economia brasileira é uma economia descarbonizada comparativamente ao restante do mundo, né, e o quanto ela está caminhando para ser cada vez mais e mais e mais e mais e mais, e não só ser mais. Ajudar as outras economias a se descarbonizarem. Tá bom? Não vou fugir aqui, senão vou me perder. Paulo, você está caladinho, Paulo. A gente está doido para te ouvir. Eu estou aprendendo aqui. Isso é um tema assim, muito complexo, né? Muito envolve aí uma série de questões. Agora, o meu assim, modo de ver, o Brasil tem uma boa posição com relação a essa situação. Né? Acho que o Brasil pode, de fato, caminhar muito aí nesse sentido. Hoje, o grande problema nosso vamos dizer assim, de emissão de carbono são as queimadas, então isso é uma questão que precisa ser enfrentada com seriedade. E, de fato, é possível. Acho que a gente tem condições aí de oferecer uma boa contribuição internacional. Né? Agora, também eu vejo algumas contradições, porque, por exemplo, se a gente pegar dentro
desses financiamentos internacionais, o Brasil conseguiu uma situação muito interessante com o Fundo Amazônia, através de que é uma das primeiras doações internacionais gerida por uma agência do país receptor, né, que, no caso, é gerida pelo BNDES. Esse Fundo Amazônia, simplesmente, ninguém sabe o que foi feito dele. Mas eu acho que nós temos aí uma posição muito boa para avançar dentro dessas questões. Acho que essas iniciativas são iniciativas boas que têm sido tomadas aí com relação a esses projetos todos, né? E vamos aguardar aí para ver que elas sejam aprofundadas e melhoradas aí ao longo do tempo, porque realmente nós precisamos, né? É só isso aí. Estou mais aqui ouvindo, acho que a exposição do Marcelo está interessante, está boa. O Paulo, acho que você me dá até a oportunidade de falar sobre o Fundo Amazônia, é um bom tema que você trouxe, é bom que a gente tenha a oportunidade de falar sobre isso. Primeiro, o Fundo Amazônia está em tratativas para voltar a operacionalizar o quanto antes, tá? Eu estou pessoalmente envolvido nisso. Tá? Então, nós estamos em plena tratativas para voltar. Você usou uma frase interessante, o Fundo Amazônia, ninguém sabe o que foi feito dele. Esse sempre foi o grande problema do Fundo Amazônia. Né? Então, de novo, é um reflexo daquilo que a gente estava conversando. Mas o Fundo Amazônia, com todo respeito, o site do BNDES tem lá dito exatamente onde foi aplicado o dinheiro. Perfeito. Está dito lá, o Fundo Amazônia ele foi aplicado fundamentalmente para apoio e fortalecimento de órgãos públicos, né? E o BNDES, até onde eu sei, é uma instituição muito séria na cobrança dessas situações. O que ninguém está falando o contrário. Não, exato, mas o que de fato, eu acho, Marcelo, eu não quero aqui entrar em polêmicas de natureza política, mas eu acho que você colocou uma questão aí muito correta, que efetivamente o ministro Joaquim ele fez uma mudança na visão do Ministério do Meio Ambiente com relação a uma série de questões. Então, esse fato é um fato relevante, eu acho que ele tem tido dedicação a essas questões, tá? Eu acho que ele tem capacidade de compreender esses problemas, e pelo que você está falando aí, se vê claramente que é uma pessoa que entende essa situação toda que nós estamos envolvidos, né? E acho isso uma coisa positiva, que a gente tem essa visão. Agora, de fato, o que determinado cidadão queria fazer com o Fundo da Amazônia é razoável que os doadores não aceitassem. Então, assim, e acho que agora essa tratativa de tentar fazer com que o fundo volte, que lá tem, sei lá, acho que R$1 bilhão, alguma coisa assim, ou mais do que isso, é um recurso que o país precisa. E está lá disponível, gerido por um órgão brasileiro, que é o BNDES, que é uma coisa muito importante, porque você que vive nesse mundo aí das relações internacionais, e acho que colocou uma questão muito importante, no meu ponto de vista, sempre falo isso, não é possível que mecanismos de doações internacionais eles acabem que eles gastem mais nas atividades meio do que nas atividades fins. Isso é uma distorção. Isso é uma distorção total, né? Quer dizer, na verdade, quem é que ganha dinheiro com isso? É consultoria, enfim, tudo menos o objetivo. Isso é uma distorção total. Lamentavelmente, não ocorre só no problema do clima. Se a gente pegar todos os mecanismos... Não, para qualquer financiamento de ambiental... Exatamente. Qualquer ajuda internacional... Foi feita uma pesquisa sobre ajuda internacional ao Haiti. De cada $10 que eram doados para o Haiti para a questão do terremoto, 7 eram comidos pelo caminho com consultoria, pagamento de pessoal, etc. Então, essa questão que você colocou aí é fundamental.
Tá? Quer dizer, não faz sentido que você tenha mecanismos, entre aspas, de ajuda internacional, que quem acaba sendo ajudado é quem faz o trade-off dessa coisa toda. Tá? Então, acho que isso é importante. O fim não é atingido, né? Por isso que é sempre importante a gente olhar para a questão da governança e tentar ajustar a governança o máximo possível para que a finalidade seja realmente atingida, né? E a gente não tem aí um desperdício de recursos. Eu acho que só para concluir, nós temos bastante assunto para tratar, mas só para concluir esse assunto... Tem perguntas aqui também para você, Marcelo. Esse é um exemplo de como se deve, de uma tentativa de buscar maior eficiência do recurso. Então, também, o Fundo Amazônia também sofria disso, dessa falta de baixo resultado, né, real, transformação real no mundo real, né, e o que ele está em franco processo de retomada, tá? E tanto os doadores quanto o governo brasileiro, tudo que estão querendo é que você consiga garantir eficiência na alocação e transformação real no chão, tá? Então, assim, está em processo, eu estou pessoalmente envolvido, as coisas estão andando, tá bom? Bom, então, gente, deixa eu endereçar até as perguntas, senão a gente não vai dar tempo. A gente tem duas perguntas da Ediciene Correia primeiro, em relação ao offshore. Em relação às renováveis, o Brasil tem uma oportunidade de ser protagonista em offshore wind e também em geração de hidrogênio. Para que isso possa ser concretizado, os investidores estão aguardando a regulamentação do setor. Qual a perspectiva, né? Quando teremos a regulamentação do Decreto Federal 10.946? Você tem alguma informação, Marcelo, desse Previsão ponto? ao final do ano. Previsão ao final do ano. Está seguindo Minas Energia que está capitaneando esse assunto. Tá? Existe um pipeline, existe uma programação que o decreto estabeleceu com prazo para essa regulamentação. Tá? O decreto acho que entrou em vigor, acho que em junho, se não me engano, em julho, e aí ele dá 180 dias para estar regulamentado. Minas Energia está seguindo o pipeline do cronograma normal. Eles têm feito um esforço para tentar adiantar um pouco esse cronograma, tá? Mas o que está previsto é final do ano. Final do ano também já está aqui, né? Tá chegando. Mas vamos lembrar que nesse meio tempo também a gente acabou de ter aprovação semana passada de um PL no Senado. Tá? Sim. O PL do senador Jean Paul Prats, tá? E que a gente articulou muito, Minas Energia, o MMA, o governo trabalhou muito junto para avançar esse assunto. Então, assim, vocês vejam como o tema tomou força. O tema tomou muita força e a gente está conseguindo ter aderência, acho que é um assunto convergente. Nem sempre a gente tem o Congresso e o Executivo convergindo, né? E esse é um tema que está convergente, né? A gente conseguiu ter muito acesso, a equipe contribui muito com o texto, conseguiu realmente trazer todas as contribuições para que a gente desenhasse junto ali um texto muito bacana, e o texto já foi aprovado no Senado, está indo para a Câmara. Estamos andando, a coisa está andando forte. É um tema sem volta, o Brasil vai ser o grande celeiro do offshore aí, provavelmente. Né? No que depende da gente aqui, todo esforço está sendo empreendido para que isso aconteça. E as expectativas são grandes. Mesmo falando aqui da nossa prática, a gente vê muitos players interessados. Só acompanhar até o mapa que o IBAMA lançou, né, dos pedidos de licenciamento, a gente tem um volume gigantesco de players interessados. 169 gigas já pedidos. Exatamente. Acho que são 66 projetos, 169 gigas. Mas vamos só lembrar uma coisa, gente. Que é inclusive por isso que eu acabei me envolvendo nesse assunto, tá? E a gente começou a se envolver nisso tudo por conta do IBAMA, porque o IBAMA acabou virando porta de entrada do assunto. Mas não está correta essa porta de entrada. O IBAMA não faz nada. Todo mundo fala assim, eu já tenho tantos pedidos de licenciamento protocolado no IBAMA. Não, ninguém tem pedido nenhum de licenciamento protocolado no IBAMA. Você tem um pedido de algo que não é passivo de licenciamento. Né? Então, assim, o IBAMA só vai... que ainda não está regulamentada, né? Não está regulamentado e ninguém é detentor da autorização de exploração do Prisma. Ninguém tem o direito de uso do Prisma. O IBAMA não vai licenciar nada de alguém que não tem o direito de uso estabelecido. Né? Mas, enfim, tem muita especulação, tá? Também, vamos ser verdadeiros. Tem muita gente que chega, vai protocolando o pedido, especulando, falando, não, eu protocolei no IBAMA um pedido... E depois eu vou vender esse direito para alguém, sabe? Aquelas coisas. Tentando repetir o que acontece em mineração, né? Então acho que o pessoal vai colocando pedido. Mas o fato é que tem muito interesse.
né? Tem muito interesse, e o MMA acabou se envolvendo nisso porque falam, pô, peraí, tá todo mundo batendo aqui na nossa porta, o IBAMA é uma autarquia do MMA. Tá todo mundo batendo na nossa porta, peraí, nós temos que se envolver nisso, né? É isso mesmo. E assim, só para endereçar a última pergunta, antes de a gente encerrar aqui, outra pergunta também da Ediciene Correia. O MMA tem pensado em algum programa de incentivo para projetos de adaptações às mudanças climáticas, em alinhamento com a ISO 14030 de 2021? Environmental Performance Evaluation, Green Debt Instruments. A Ediciene é a nossa velha conhecida aqui, ela está manipulando as perguntas aqui. Aí não vale. Eu não quero perder a oportunidade da gente falar sobre o metano, tá? Que nós estamos indo para o final. Também. Então, assim, tem todo o Plano Nacional de Adaptação e Revisão, tá dentro do Comitê Interministerial, já foi aprovado o relatório de revisão, as coisas estão andando também. Agora, não vamos deixar de falar a gente começou a falar de metano e acabou não falando. Então, assim, biometano e biogás é um outro potencial gigantesco que esse país tem, que é uma oportunidade de mitigação de gases de efeito estufa enorme. Sim. Enorme. Lembrando do potencial do GWP do metano, que dependendo da metodologia, vai de 21 a 28 vezes o CO2. E agora já estão querendo até levantar para 80 vezes o CO2. Mas, enfim, tá bom? O Brasil tem um potencial inexplorado de 4 gasodutos Brasil-Bolívia por dia, né, de geração de biometano. Não estou nem falando de biogás, hein? Estou falando de biometano. Tá? O biometano é o quê? É o biogás purificado. Biogás é um gás que tem uma composição acima de 50% de metano, e biometano é um gás que tem uma composição acima de 90% de metano. Tá? Então, eu estou falando de biometano. É gigantesco o potencial. É um pré-sal, tá, de potencial de exploração de biometano, o que é uma tecnologia incrível, né? Uma tecnologia que não é nenhuma ciência do foguete, já é do conhecimento de todos há muito tempo. Isso. E quer recuperar um passivo ambiental, na verdade. Eu estou pegando um passivo ambiental, que é resíduo orgânico, e estou transformando o resíduo, que seria um passivo, vamos dizer, em algo que está gerando ou energia, ou melhor ainda, estou substituindo combustível fóssil em máquinas pesadas ou numa geração. É inacreditavelmente bom. Então, assim, a gente fica falando de hidrogênio, o que é incrível e a gente está fazendo, mas, ao mesmo tempo, tem uma tecnologia que é de prateleira, basicamente. Isso. Claro que tem todos os seus desafios, você tem que ter parceiros sérios para desenvolver uma biodigestão correta, o substrato da biodigestão, ele tem que ser... Ele tem diversas características. A gente já sofreu no passado, né? Marcelo? Um bom acordo com os municípios, você consegue gerar muita energia pública. Muito. Desses lixões, essa coisa toda que tem por aí. Eu participei uma vez de um projeto desse que não foi à frente, porque foi lamentável, mas era um projeto em Campo Grande, tem já alguns anos, que a ideia era o seguinte, era conceder o aterro acoplado a uma usina termoelétrica que usaria o gás, que sairia do aterro, e essa concessionária também pegaria o lixo de varreção e os filmes. Com isso, ela ia gerar energia para a rede pública do município, escola, hospital, etc. Era um projeto interessante, eu acho que isso é uma coisa que pode ser retomada, e aí eu estou de acordo contigo, porque o hidrogênio, que é muito promissor e tal, mas o pessoal está falando pouco dos riscos associados, está falando mais só do lado, vamos dizer, brilhante, não de um lado assim perigoso também que tem. Mas esse outro do metano, biogás e tal, é uma coisa, como você falou com toda a simplérrima. É plug and play. Então, assim, dá para fazer. É só ter um pouco de determinação e colocar na frente e fazer, porque esse é tranquilo e seria muito útil para o país nessas áreas de lixo, lixões, etc. Isso ia ser uma verdadeira revolução.
Para aterros sanitários é maravilhoso, porque já está ali. Né? E um aterro controlado, ele já tem, inclusive, a drenagem feita. Né? Então, assim, mas assim, você tem dois níveis de nobreza. Você pode estar gerando energia elétrica, mas se você quiser dar ainda uma afinidade mais nobre, você substitui diesel em frota pesada. Então, um município que tem, por exemplo, uma frota circular de ônibus, poderia estar abastecendo a frota circular de ônibus com biometano, deslocando diesel. Né? Eu tive rodando em ônibus a biometano, tá? Em Ribeirão Preto esse ano. É super confortável, a experiência do usuário é outra. É confortável. É uma coisa linda. Você está reduzindo 95% o gás de efeito estufa. Aliás, se você estiver usando 100% biometano, aí a história é outra, porque você está vindo de passivo. Né? O biometano é praticamente um combustível carbono positivo. Você tem economia circular. É economia circular no seu primórdio. Assim. Não tem desenvolvimento tecnológico. Você tem ônibus de prateleira, você tem caminhão de prateleira, você tem tecnologia plug and play, o custo de operação é menor. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando tudo isso porque faz alguns meses a gente lançou o programa Metano Zero. Não, mas isso é importante, essa é uma revolução. Se isso vai adiante, isso é um projeto importante. E que E de onde vem também tudo isso, gente? A gente acelerou muito isso por conta de um acordo firmado ano passado em Glasgow, tá? Teve um acordo de redução de metano em Glasgow no ano passado. Para metano específico, a gente falou, peraí, então vamos olhar para metano. A gente olhou para metano. Foi o primeiro país que fez uma política pública para metano, hein? Depois de Glasgow. A gente olhou e falou, peraí, tem um potencial inacreditável nesse país para metano, para redução de metano. E aí botou no chão, a gente enquadrou no REID, tá? E aí com desconto tributário para infraestruturas de biogás e biometano, ou seja, você tem isenção tributárias para infraestruturas. E hoje você tem só no setor sucroenergético um pipeline de 60 bi para geração de biogás, hein? Tá? Só no setor sucroenergético. Então, assim, o tema decolou muito, muito, muito forte, o que é uma bênção. É uma bênção, porque é realmente algo inteligente. É algo fácil, assim, algo plug and play, né? É questão de vontade de fazer. Mas você sabe que na Só mais um dado, Ana. Tá. Pra vocês terem uma ideia, um produtor de leite que a gente foi visitar, porque, cara, a gente é muito técnico, a gente faz muito estudo técnico para fazer qualquer política. Um produtor de leite que ele está substituindo a frota de diesel dos tratores dele por biometano. Ele está tendo um custo de operação. Ele fez uma sociedade com o produtor, então ele tributa, tá? Ele não é um autoprodutor, porque embora ele seja sócio da produção, como ele compra do sócio dele, ele tributa, tá? Mas tributando, ele está tendo um custo do litro do diesel equivalente no maquinário dele de R$ 1,70. R$ 1,70 é o custo do biometano dele no litro equivalente do diesel. Então, olha como é um bom negócio. Isso é solução que para de pé, cara. Entendeu? Essa é a solução que para de pé. Agora, é isso aí, é cair dentro e fazer. E se você pegar pelo lado, por exemplo, de geração de emprego, de melhoria de qualidade de vida, diminuição de poluição atmosférica, impacto em hospital, saúde pública, não sei o quê, é uma coisa muito grande. Pois é. Né? É uma coisa muito grande, porque a gente também não costuma fazer esse cálculo e tem que começar a fazer. Qual é o índice de doença pulmonar, qual é o índice de internações, quanto é que se gasta com isso? Isso é parte do cálculo, né? Claro. Isso é parte da visão da coisa. Claro. O que eu ia comentar, Marcela, é que eu já tenho 2 COPs que eu vou para a COP fazer palestra para falar do biometano, né? E da solução dele para descarbonização. Porque todo mundo fica defendendo o hidrogênio. Eu lembro quando eu assisti o lançamento do relatório da International Energy Agency de 2019, que realmente a conclusão foi essa, né? De que a solução para a transição energética mundial era o hidrogênio. E eu, assim... Gente, como assim? Hidrogênio, biometano, vamos falar de biometano, por favor. Eu não vou falar nem nada, Ana, que você sabe que eu sou tendenciosa para essa fonte. Eu participo lá da Associação de Biogás e Biometano. Enfim, se a Tamar estiver assistindo, ela vai saber. Inclusive a Tamar, toda a turma lá da Biogás, cara, sempre assim, sensacional. Eles ajudaram demais a gente a desenvolver essa política.
Eu tenho que agradecer aqui publicamente a Biogás, o trabalho que eles têm feito pelo biometano e biogás no Brasil é incrível, né? Eles têm realmente se destacado e fomentado muito o assunto. Eu acho que eles ajudaram muito a gente nesse sentido. Então, e tem mais uma coisa que eu queria falar para vocês sobre esse tema. É lindo, ele é lindo, porque ele não concorre com o gás natural. Pelo contrário, eles são complementares, cara. Tipo assim, o gás natural, ele dá segurança para o investimento em biometano. Isso. Porque numa crise de abastecimento de biometano, eu ligo no biogás e vou embora. Eu ligo no GNV e vou embora feliz, que a molécula é praticamente a mesma, vai todo mundo embora feliz, o maquinário roda com um, roda com o outro. Então, no desabastecimento de um, eu não estou comprometendo o capex feito. Pelo contrário. É incrível, tem um mar de desenvolvimento pela frente. Tá? Inclusive, no setor sucroenergético, tem um potencial sensacional da gente transformar, tornar o etanol um combustível ainda mais verde. Porque hoje eu tenho um consumo muito elevado de diesel na produção do etanol. E eu poderia estar tendo uma produção do etanol praticamente 100% rodando no biometano, em vez de estar rodando no diesel. Com aqueles caminhões rodando a diesel, eu posso estar com os caminhões rodando a biometano, produzido pelo próprio resíduo orgânico da produção do etanol e do açúcar. Solução linda, sou apaixonado. E eu acho que é o tipo de uma solução que são soluções que a gente tem falado. Soluções climáticas, que tem lastro econômico, tem lastro social, melhoram a saúde, geram emprego, geram tecnologia, geram industrialização nacional, gera tudo. Elas param de pé porque elas são bons negócios, né? E eu acho que resolve passivo. Para mim, uma das soluções lindas que tem dentro dessa questão climática. Mas eu acho, Marcelo, que aí o RenovaBio acertou bastante quando ele passou a incluir o biometano, né, no cálculo da pegada para emissão de CBIOS, e aí é aonde você consegue dar força para a produção do etanol mais verde, né? Porque isso aumenta a pegada e aí o pessoal pode emitir mais CBIOS. Então, você acaba tendo um estímulo econômico, né, para que se adote aí o biometano no lugar do diesel na produção do etanol. Então, eu acho que o RenovaBio também é um programa bem, bem interessante e que vai estimular muito isso, viu? Bom, gente, é isso. Eu sinto muito, a gente vai ter que encerrar aqui, que a gente já deu horário. Queria agradecer imensamente a sua presença, Marcelo. Assim, foi uma discussão sensacional, muito, muito boa. Agradeço a sua presença. Quando puder, a gente chama de novo. Foi muito bom. E para todos que estão assistindo, relembrando, a gente já esse programa é gravado, em breve vai estar nas nossas redes sociais. Já está disponível no LinkedIn, só no YouTube que a gente dá uma editada, embeleza todo mundo e depois coloca o vídeo, tá, gente? E, assim, o que a gente não conseguiu responder, a gente vai encaminhar por e-mail. Agradeço a todos. Daqui a pouco a gente vai ter um 5º episódio também. Fiquem atentos para os próximos eventos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até logo, pessoal. Tchau.